Olá, sejam muito bem-vindos ao Neurovila, o podcast do INCT Neurotech R, um espaço de conversas profundas que transformam mentes e constroem futuros. Eu sou Ana Paula Lage, membro do comitê gestor do INCT, da Escola de Medicina da UFMG, e hoje nós vamos falar sobre um tema fascinante, complexo e ainda pouco compreendido pelo público. O cérebro inflamado. O que isso significa? O que acontece e por que precisamos prestar atenção? Nas últimas décadas, começamos a entender que inflamações não ocorrem apenas no corpo, mas também podem afetar o cérebro e impactar a memória, comportamento, humor, cognição, proteção e até o risco de doenças neurológicas. Para essa conversa, recebo dois convidados que estudam e vivenciam esse tema profundamente. Ao meu lado, Dr. Marco Romano Silva, médico psiquiatra, professor da UFMG e coordenador do INCT Neurotech R. Junto com a gente está o Dr. Rony Coimbra, pesquisador da Fiocruz Minas, referência em neurogenômica, infecções do sistema nervoso central e biomarcadores neurodegenerativos. Palavras difíceis, mas eles vão explicar para a gente aqui, para trazer um pouco do que é isso na nossa realidade. Sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar, eu queria ouvir de vocês. Quem são vocês nesse tema e por que ele importa tanto hoje? Começando com você, professor. Bem, há muito tempo a gente sabe que existem processos inflamatórios que podem afetar o cérebro, estão associados com doenças como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, entre outros, né? Mas acabou que a gente começou a trabalhar mais esse tema a partir da pandemia de Covid, quando a gente iniciou um projeto onde a nossa intenção era estudar se, né, a gente iria encontrar alguma alteração psiquiátrica e comportamental em pessoas que tinham tido Covid leve, né? A gente iniciou esse projeto e, para nossa surpresa, já no baseline, né, assim, no início do projeto, as pessoas que a gente estudou já apresentavam alterações importantes da cognição, principalmente no que a gente chama de déficit visoespacial, né? E isso foi uma surpresa para a gente, porque foram pessoas que tinham tido Covid leve, né, não tinham sido hospitalizadas, tinham tido um quadro, né, gripal forte em casa e tinham recuperado, né? Mas meses depois, elas continuavam apresentando esses sintomas cognitivos. E a partir daí a gente começou a expandir, né, esse nosso interesse. O Rony, ele participou do projeto do Covid bem no início também, né? É, Analisando os dados de neuroimunologia que a gente havia coletado na época. A gente encontrou também alterações nas imagens cerebrais, né? E isso acendeu uma luz para a gente. Ele falou, olha, talvez a neuroinflamação seja muito mais comum do que a gente imagina, né? E acabamos expandindo, então, esse projeto. Hoje a gente está estudando várias coisas, né? A gente estava comentando agora há pouco com o Rony aí, ele está fazendo umas infecções em animais com Schistosoma mansoni, que é uma parasitose, né? Mas que também pode provocar, é uma inflamação periférica aí muito importante. E entre outras coisas, né? Um outro aspecto importante que a gente tem estudado também é a inflamação provocada pela quimioterapia, que também provoca alterações cognitivas importantes nesses pacientes. Foi assim que a gente começou a se embrenhar por essa seara aí, e acaba que ela está nos puxando para dentro, né, Rony? A gente continua puxando o fio da meada, mas ele não tem fim, não. Assim, tem aparecido outras, né, outras infecções, por exemplo, a gente tem uma colaboração com o pessoal de Manaus, onde eles estão estudando outros vírus, tipo o Oropouche, o Zika, né, a própria dengue, associado com essas alterações cognitivas também. É, uma outra parte importante desse projeto que a gente está começando a estudar agora é a questão de mordida de cobra, por exemplo, né, que provoca uma inflamação periférica importante e que aparentemente também leva a alterações cognitivas nessas pessoas. Então, nesse estágio que a gente está, assim, de puxar o fio da meada, né, e tentar compreender um pouco mais isso aí. Então é muito mais comum do que a gente possa pensar, né? Porque se a gente falar sobre que dengue, zika, o próprio Covid pode inflamar o nosso cérebro, a gente pega uma população Até a gripe, né? gigantesca. Até a influenza. E você, Rony, como que você embrenhou nesse assunto?
Então, o meu percurso é um pouquinho diferente do Marco. Eu sou biólogo, minha formação de base é em microbiologia. Eu fui bacteriologista lá no início e, bom, enfim, no processo de construção da minha identidade científica na Fiocruz, onde eu sou pesquisador titular, eu primeiramente implementei um modelo de meningite pneumocócica, usando um modelo animal, um modelo de ratos infantes. E a partir desse estudo, a gente teve contato, né, dos estudos que derivaram dessa linha de pesquisa, a gente teve contato com esse aspecto da neuroinflamação. No caso, é um patógeno que invade o sistema nervoso central. Então, era de se esperar que houvesse uma reação inflamatória local no cérebro. Algumas vezes ela também se expande, né, e extravasa para uma resposta sistêmica, mas ela começa com uma inflamação, uma neuroinflamação. Mas foi com base nessa experiência que a gente começou a investigar outras doenças, sempre com um aspecto, sempre com olhar para doenças infecciosas. Nós também trabalhamos com infecção por Zika vírus, mas já utilizando outro modelo, um modelo ex vivo, como a gente chama, né? Que são fatias de cérebro, de uma região do cérebro onde ocorre neurogênese, uma região muito importante para a formação das nossas memórias, que é o hipocampo. A gente consegue manter essas fatias de cérebro vivas por várias semanas e infectando com o Zika vírus, a gente observou padrões de resposta das células inflamatórias cerebrais, a micróglia, principalmente, padrões distintos de acordo com a cepa viral. Às vezes diferenças mínimas, né, no genoma do patógeno, do vírus Zika, eram capazes de determinar padrões de escape da resposta imune. Então, abrindo uma nova frente ali para a gente investigar também o risco, né, de variantes emergentes e quão ameaçadoras essas variantes seriam. Bom, enfim, o conjunto dessa. E a gente usou esse mesmo modelo ex vivo para estudar outras condições não inflamatórias. E, havendo oportunidade, a gente pode falar disso depois. Por exemplo, o modelo da síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é uma encefalopatia, uma psicose associadas ao consumo abusivo de etanol, tá, que causa uma deficiência vitamínica de tiamina, vitamina B1, e esse é o eixo central de um processo neuroinflamatório muito intenso que leva ao dano cerebral. A gente conseguiu reproduzir esse aspecto da doença nessas fatias de cérebro mantidas em laboratório, para a gente ver que não são só as infecções, né, que podem causar neuroinflamação. Bom, esse acervo todo aí, bom, também estudamos drogas alucinogênicas sintéticas usando esse mesmo modelo, que também são neuroinflamatórias e causam, né, neurodegeneração nessa região cerebral que é o hipocampo. Bom, esse acervo todo nos colocou em alerta para quando surgiram as primeiras informações sobre o que era a tempestade inflamatória, a tempestade de citocinas da Covid aguda, e a gente já observou que vários dos componentes dessa tempestade inflamatória também estavam alterados, né, nos nossos modelos, sobretudo o modelo de meningite pneumocócica. E foi aí que eu desviei a minha atenção não desviei, mas enfim, ampliei, né, o espectro para a gente incluir também estudos de Covid aguda, em que a gente conseguiu também modular alguns componentes dessa resposta inflamatória sistêmica na Covid aguda, usando fármacos específicos que a gente já tinha testado na meningite com sucesso. Bom, foi aí que eu soube do trabalho do Marco, né, que o Marco estava conduzindo com a corte de Covid longa. Eu não sei se ele me convidou, se fui eu que me convidei, mas eu preciso participar desse trabalho. E assim começou a nossa parceria e a gente aplicou esses modelos também ex vivo, né, para estudar componentes da resposta sistêmica, resposta inflamatória sistêmica em pacientes com a deficiência visoconstrutiva associada, né, ao pós-Covid leve nesses voluntários. Também, com sucesso, a gente conseguiu modular algumas dessas respostas com esses fármacos que a gente já vinha testando na Covid aguda, na meningite também. E é isso. E aí a coisa só se desdobrou em novos desafios. A gente está agora com esse projeto, né, dando prosseguimento a esse projeto de Covid longa, concluindo com o modelo em vivo. Enfim, são vários projetos que a gente tem desenvolvido juntos no contexto do INCT, Neurotecnologias Responsáveis, a partir desse histórico, né, desse processo de aproximação entre nossos grupos. E é isso, eu fico muito contente da Fiocruz fazer parte desse desafio
coordenado pelo Marco, e vamos seguir em frente aí com vários projetos nas mais diversas áreas envolvendo neuroinflamação. A gente acabou criando a rede mineira de neuroinflamação também, né, Rony? É um projeto financiado pela FAPEMIG aí, que apesar de ser rede mineira, inclui o pessoal lá de Manaus, né? Com os acidentes botrópicos, né, e picada de cobra e também ouro puxo. O que é acidentes? Botrópicos. São picadas de jararaca, né? Jararaca, Botrops atrox, né? Eu não sei se eles chamam de jararaca lá, ou se é do não lembro. Surucucu, uma coisa desse tipo. Eu, como completamente leiga no assunto e ouvindo a fala de vocês anterior, eu entendi que tudo inflama o cérebro. Porque tem várias questões que inflamam o cérebro e isso pode parecer até assustador, né? De uma forma simples, professor, o que é o cérebro inflamado e se pode acontecer com qualquer pessoa? E se você vê isso, o Rony falou ali sobre os projetos que ele consegue ver, né? As fatias de cérebro, então eu acredito que deve ser por estudo de imagem, né? Mas também tem processo clínico, tem sintoma comportamental. Como que a gente identifica isso e como é de uma forma simples para todo mundo entender? Acho que primeiro a gente tem que separar aqui duas coisas. Uma coisa é a infecção direta do sistema nervoso central, né? Por exemplo, um patógeno entra no sistema nervoso central e provoca infecção lá dentro, né? Igual a gente tem as meningites, encefalites, etc. A outra são essas... Patógeno é uma doença. Isso, são, né, algum tipo de... Por exemplo, o indivíduo pode ter, por exemplo, um AVC também hemorrágico, e isso é um processo inflamatório dentro do sistema nervoso. Isso acontece lá dentro, né? Dentro da caixa craniana, vamos dizer assim, ou dentro do compartimento. Agora, esses processos que a gente está muito interessado são processos que acontecem na periferia. Entendi. Por exemplo, é uma infecção, né, periférica, pode ser pulmonar, pode ser renal, pode ser muscular, alguma coisa desse tipo, que reflete dentro do cérebro de alguma maneira. Ou seja, são produzidas na periferia do organismo, né? Citocinas, moléculas aí de um modo geral associadas com a inflamação, que vão de alguma maneira provocar um efeito em espelho dentro do cérebro. Como se fosse uma sequela. Não sequela, mas elas vão induzir uma inflamação dentro do sistema nervoso central, porque o cérebro ele é bem isolado da periferia através da barreira hematocefálica, tem uma barreira muito eficiente que não permite que tudo que está circulando na circulação sanguínea entre na circulação cerebral, né? Que tenha contato direto com o cérebro. Uhum. Então, essas moléculas que são produzidas na periferia, né, ou por células imunes ou pelos próprios tecidos, elas de alguma maneira elas conseguem penetrar através da barreira, e lá dentro elas vão ativar células inflamatórias que são residentes do cérebro. No caso aqui, as micróglias, né, são as mais associadas com o sistema imune, mas também astrócitos podem ser ativados por essas moléculas, né, que são produzidas lá fora. E professor, astrócitos, o que é isso? O cérebro, na verdade, ele não é feito só de neurônios, né? A gente tem os neurônios lá dentro, mas tem uma série de células que elas vão proteger e vão nutrir os neurônios que estão lá dentro, né? Para que eles exerçam as funções de transmissão de sinal que os neurônios fazem, né? Seja as funções cerebrais mais importantes ou, né, a sensibilidade, a motricidade, isso tudo acontece dentro do cérebro pelos neurônios. Mas a gente tem que ter todo um monte de células, né, auxiliares desses neurônios que vão mantê-los vivos, né, vão nutrir e vão proteger. Entendi. E essas células, elas também, por exemplo, tem uma célula chamada micróglia, né, que ela é residente lá, que ela é uma célula imune, que entra no cérebro praticamente antes dos neurônios se desenvolverem. E essas células são ativadas quando a gente tem essas inflamações periféricas. Então, elas começam a gerar um processo inflamatório dentro dessa região protegida. Uhum. E isso leva a sequelas que a gente tem observado, essas sequelas comportamentais, né, e cognitivas. Algumas duradouras e outras nem tanto, né? Isso significa que uma memória ruim ou uma incapacidade de fazer alguma coisa, uma perda de equilíbrio? O que seria isso? No caso dos pacientes de Covid, por exemplo, o que a gente tem observado? Tem algumas alterações de memória e de atenção, mas o que mais chamou a atenção da gente foi o que a gente chama de habilidade visoespacial,
que é a sua capacidade de perceber o ambiente espacial e se locomover nele, né? E de interagir com formas e objetos, tá? E o que a gente viu nessas pessoas? Elas tinham, essa capacidade estava alterada, né? Isso chamou muita atenção da gente, porque as queixas que as pessoas tinham, eu estou batendo demais o carro, eu esbarro o carro, eu estou andando de casa, eu esbarro nas coisas, né? Jogo as coisas no chão, sem perceber muito como é que estava o ambiente. E isso, na nossa amostra, foram pessoas jovens, né? A nossa média de idade é de 38 anos. Você poderia esperar isso, por exemplo, pessoas mais velhas, né, que vão ter um processo de degeneração, pode começar a acontecer esse tipo de coisa, mas em pessoas muito jovens é incomum de ver isso, né? E a gente começou a observar isso nessas pessoas. E aí, quando você vai buscar na literatura, tem relatos na literatura, vários, assim, de processos inflamatórios, infecciosos e não infecciosos, né? Que acontecem na periferia do organismo, que tem um reflexo na cognição. E é possível reverter? Bem, nas nossas amostras, assim, nesses pacientes, nessa coorte de COVID, alguns pacientes eles se recuperaram, né, totalmente depois de 12, 18 meses, mas a gente agora está chegando nos 36 meses, né, e alguns permaneceram com sequela, né, eles continuam tendo as alterações, talvez não na mesma intensidade que no início, mas continuam mantendo. E teve alguma intervenção, algum remédio, alguma coisa para tentar resgatar ou não? Não, Foi porque só uma resposta do corpo foi mesmo? só um acompanhamento que a gente fez, Tá. porque nós não temos ainda uma ideia de como intervir, né? O Rony tem investigado aí um potencial, né, epifármaco, aí, chamamos de epifármaco, o Rony pode explicar para a gente. Bom, Ana, eu sou o hiper-otimista da dupla aqui, sabe? Assim, eu sou muito otimista com os resultados que a gente tem tido juntos, eu e Marco. Sim, eu acho que intervir para qualquer proposta de ensaio clínico, a gente precisa ter uma hipótese muito consolidada e uma validação, uma evidência forte, contundente de que essa hipótese se sustenta, feita em modelos experimentais antes de se partir para o ensaio clínico com pacientes. Isso é óbvio, né? E a gente tem hoje um acervo de evidências muito favoráveis à hipótese de que um eixo central dessa deficiência visoconstrutiva observada nos pacientes com Covid longa após terem tido Covid leve, esse foi o escopo do nosso estudo de coorte, né? A gente não incluiu pacientes que tiveram formas que requereram hospitalização, moderado, grave, justamente com Covid leve. Então, assim, se a gente puder projetar isso para a população global que foi exposta ao vírus SARS-CoV-2 durante a pandemia e após a pandemia, continua sendo exposto, é muita gente, né? A incidência que nós observamos nesse estudo coordenado pelo Marco foi muito alta, foi 24%, né? Não é isso, Marco? Na primeira consulta, claro que vários desses pacientes se recuperaram ao longo do estudo longitudinal, mas a gente conseguiu, cultivando amostras de sangue desses indivíduos, a gente conseguiu ajustar, normalizar a expressão de alguns componentes que a gente viu que estavam alterados no sangue, algumas moléculas inflamatórias que estavam alteradas no sangue desses pacientes. A gente extraiu um pouquinho desse sangue, manteve em cultura em laboratório e ali a gente testou esse fármaco. E esse fármaco foi capaz de normalizar a expressão dessa proteína inflamatória, que é a CCL11, tá? Também conhecida como eotaxina. Essa proteína ela é fortemente associada a processos neurodegenerativos. Ela impede a formação da bainha de mielina, que é aquele isolante elétrico, né, que tem ali nos axônios, nas caudinhas dos neurônios, e leva à morte desses neurônios. Então, a proteína neurodegenerativa muito fortemente associada a esses processos de neurodegeneração, inclusive com níveis alterados, já relatados, em outras doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, por exemplo, Parkinson. E a gente conseguiu normalizar a expressão dessa proteína incubando essas amostras de sangue ex vivo com esse fármaco. E recentemente a gente conseguiu reproduzir alguns aspectos dessa COVID longa, né, no modelo de hamsters, ou seja, um modelo in vivo, em que a gente observou aumento dessa proteína
no hipocampo dos hamsters, mas não no sangue. O que indica que alguma coisa acontece, esses hamsters foram infectados por via intranasal, então a gente não colocou o vírus no cérebro, não há evidência de que esse vírus esteja ainda presente em quantidade suficiente no cérebro para promover essa neuroinflamação, então ao que tudo indica é um resultado de algo que aconteceu no corpo, né, fora do cérebro, mas que levou à migração dessa proteína para o cérebro e ela de fato se acumulou. A gente comprovou isso, o acúmulo dela no hipocampo. Os animais tratados com esse fármaco, eu posso falar o fármaco, Marco? Pode. Ué. O fármaco é a vitamina B12. Tá? E aí eu vou pedir depois um tempinho a mais para eu explicar. Gente, não a B12 como suplemento nutricional, é a B12 como fármaco. Então é uma dose que você não vai conseguir nos suplementos convencionais, você não vai conseguir na alimentação. Ou seja, não adianta sair comprando vitamina B12 não, pessoal, não é isso. Esse conceito ele é mais complexo do que eu imaginava para as pessoas em geral, e inclusive para especialistas na área. Quando a gente fala de B12, volta e meia um revisor de artigo ou de projeto que a gente submete questiona, mas vai suplementar? Não, não é, não se trata disso. Tá? Se trata de uso da B12 como um fármaco, como um epifármaco, fármaco que vai regular aspectos da expressão gênica na camada epigenética. Podemos fazer um podcast inteiro sobre epigenética depois, se quiser. Mas, enfim, o fato é que a gente tem essas evidências agora experimentais em modelo pré-clínico, né, com animal vivo, com hamster. A Covid, após 15 dias, ela causou morte neuronal, perda significativa de neurônios no hipocampo das hamsters fêmeas, não dos machos. Isso também é muito importante, é um resultado muito relevante. Isso foi acompanhado de neuroinflamação evidente também nas mesmas regiões onde ocorreu a neurodegeneração. Então, essa associação entre neuroinflamação e neurodegeneração ela é muito robusta e a B12 preveniu esses aspectos. A gente tem também um estudo, né, de expressão gênica global, assim, um mapa de quais genes estão ativos ou não naquele tecido hipocampal e também nas células sanguíneas, e que mostra, né, claramente um padrão de ativação de genes relacionados a doenças neurodegenerativas. Então, eu acho que agora a gente tem argumentos para propor um ensaio clínico com pacientes, uma vez que o nosso clínico foi bem sucedido e comprovou nossa hipótese. Mas não fizemos até agora porque não se faz um ensaio clínico enquanto não se tem a confirmação no pré-clínico. A gente viu muita precipitação nesse sentido durante a pandemia, uma situação, né, de emergência sanitária global, então, em alguns casos, se pulou etapa. Mas o certo é a gente primeiro comprovar a segurança daquela intervenção e a eficácia. E acho que a gente já tem essas informações agora. Vocês têm falado muito de doenças que podem afetar o cérebro, que podem causar essa inflamação. Mas tem outras questões que também podem influenciar nessa inflamação, como sono, alimentação, estresse do dia a dia? Ana Paula, com certeza tem. Uma dos paradigmas, né, que a gente tem hoje de neuroinflamação é o inflammaging, ou a inflamação relacionada ao envelhecimento, né, que afeta, claro, né, a inflamação sistêmica, mas também a neuroinflamação. Então, o próprio processo de envelhecimento, inclusive eu falei um pouco mais cedo, né, da CCL11, que é a proteína que a gente tem apostado como sendo central no processo de neuroinflamação na Covid longa. A CCL11 também se acumula no cérebro das pessoas com o envelhecimento. Então, tem sim, a gente tem estresse crônico, com toda certeza, né, o estresse funciona como uma bomba, né, impulsionando ali a resposta local. Inflamações subclínicas são muito importantes, é um aspecto que precisa ser investigado, por exemplo, patógenos como herpes, como varicela. Tem até estudos observacionais apontando que Helicobacter pylori, aquela bactéria que coloniza nosso estômago e pode causar gastrite, úlcera e câncer gástrico, pacientes que têm infecção, e essas infecções por Helicobacter normalmente passam despercebidas durante muitos anos e ali elas ficam, né, funcionando como estímulos contínuos de inflamação, e essa inflamação pode afetar o cérebro.
Veja bem, são estudos observacionais, eu acho que isso é importante da gente destacar aqui também. O que é associação e o que é causa-consequência. Então, faltam ainda estudos experimentais com modelos experimentais em que você infecta o animal, o modelo, e observa depois a consequência da neuroinflamação. A gente tem um grande acervo de informações, mas a maioria delas hoje, em relação a essas infecções, né, esses patógenos diversos que podem causar neuroinflamação, a maioria dos dados são de estudos observacionais que não nos permitem diferenciar, excluir mera associação de causalidade, uma coisa causando a outra. Você pode incluir nesse rol aí, né, obesidade, né, que está muito associado com inflamação também. Uso de álcool, que também gera, né, um processo pró-inflamatório aí. Uso de outras drogas ilícitas também. Então, tem uma série de coisas associadas com o estilo de vida, né? Que daí vem essa história de você conseguir prevenir muitas dessas coisas, estão associadas com o estilo de vida, né? Que é a história de considerar, a gente falou um pouco disso ontem também, né? A questão da saúde cerebral, né? Que ela não é só a partir da hora que tem a doença que você vai começar a cuidar do cérebro, você vai começar a cuidar antes no estilo de vida. Porque a maioria dessas coisas estão associadas com processos inflamatórios e aumento dessas citocinas aí na periferia que vão levar a uma inflamação no cérebro em si, né? Professor, você falou do estilo de vida. Existe alguma evidência científica que mostra a relação entre processos infecciosos, ou seja, alguma doença, e o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson? As evidências estão caminhando para esse tipo de coisa, né? Que esses processos eles podem começar muitas décadas antes, como processos inflamatórios, e que possam, talvez não sejam a causa, mas eles vão, por exemplo, desencadear o processo, ou vão acelerar o processo, né? Isso. Por exemplo, com a Covid mesmo, a gente não sabe, a gente só tem, né, 5 anos desde a pandemia, aí, desde o início dos casos, a gente não sabe ainda como é que vai ser na população geral, né, em termos de aceleração, por exemplo, de processos demenciais. Pode ser que daqui a alguns anos a gente comece a observar, né, que a idade de início dos sintomas foi antecipada por causa desse processo inflamatório, né, que foi brutal aí para todo mundo. Mas mesmo se não tivesse tido Covid, né, a gente tem os outros processos inflamatórios que estão acontecendo o tempo inteiro, né? Nosso sistema imune está sempre brigando aí com o ambiente, né? A gente está sempre sofrendo esses ataques, né? Diga, Rony. A gente ainda não tem ideia das consequências a longo prazo da epidemia, da pandemia de Covid. A gente sabe que existem estudos também de associação, não de causalidade, mas estudos que demonstram associação entre pandemias, como, por exemplo, a gripe espanhola, né, Marco, e um aumento na incidência de doenças neurodegenerativas nas décadas seguintes. Os nossos resultados mostram claramente uma associação entre processos que envolvem componentes comuns às doenças neurodegenerativas de maior impacto na saúde pública, como Alzheimer e Parkinson. Como o Marco falou, a deficiência vasoconstrutiva é um sintoma comum nessas doenças neurodegenerativas que eu mencionei, assim como o acúmulo de CCL11 em regiões, né, do cérebro, enfim. Então, nossos resultados são bastante fortes robustos nessa direção de apontar um alerta, né, que a gente precisa estar atento, porque pode ser que a gente venha a lidar com um pós-pandemia ainda mais grave, quer dizer, uma pandemia de doenças neurodegenerativas associadas a essa infecção, que muitas vezes a infecção em si foi branda, foi leve, mas a consequência pode ser devastadora, principalmente se a gente pensa em termos de saúde global, né? A gente falou, Rony, sobre algumas questões que podem gerar consequência dessas inflamações neurodegenerativas e doenças. Agora, e hábitos? O que a gente pode fazer? O que a evidência científica já tem nos mostrado que a gente consegue diminuir, que a gente consegue proteger o cérebro desses processos inflamatórios? Bom, como o Marco falou,
muito bem lembrado, obesidade, resistência à insulina, diabetes tipo 2, são coisas que a gente, em alguma medida, consegue prevenir com bons hábitos alimentares, e hábitos de atividade física, evitando, né, o tabagismo, o consumo de álcool, etc. Essas são medidas que a gente consegue trazer para a nossa rotina. Uma outra medida que eu acho que é fundamental, e essa é um desafio hoje em dia, né, porque pelos movimentos anti-vacina, é a vacinação. Eu não quero ter Covid, nem leve, nem, sabe, super leve, eu não quero ter, porque os meus resultados, os nossos resultados, mostram claramente que a forma leve da infecção, o hamster, ele só tem Covid leve. Ele não desenvolve Covid grave. E mesmo assim, 15 dias depois da infecção intranasal, o cérebro tá neuroinflamado e com evidência clara de neurodegeneração. Então, assim, eu não quero ter essa infecção. Então, eu tomo vacina, porque tem vacina para isso. Claro que a vacina, nenhum fabricante prometeu impedir a infecção, mas no efeito rebanho, a gente acaba diminuindo a circulação do vírus, sim, como a gente observou. Né? A gente tem uma prova real disso, que é a diminuição significativa da circulação do vírus no ambiente, nas comunidades, e com isso uma redução do número de casos, do número de infecções. Então, vacinação é fundamental. E se a gente, à medida que a gente vai tomando consciência, vai obtendo resultados científicos confiáveis que esclareçam essa relação entre infecção e neuroinflamação, lembrando que a gente tem, a maior parte das informações que a gente tem hoje são de estudos observacionais, não são estudos experimentais, então a causalidade ainda não está confirmada em vários casos. No caso da Covid está, né, Marco? A gente já pode dizer que sim. Inclusive tem aquele trabalho que o Guilherme publicou, né, o Guilherme do Instituto Pasteur de Paris, publicou recentemente na Nature Communication, que mostrou claramente uma alteração, não no hipocampo, ele estudou o tronco cerebral, uma região relacionada à doença de Parkinson, ele mostrou claramente uma alteração de funcionalidade, de produção de neurotransmissores. Então, assim, não quer dizer que quem tem Covid, quem teve Covid, se ele fez um modelo experimental também, não quer dizer que quem teve Covid vai ter Parkinson, assim como a gente não pode afirmar isso com base nos nossos resultados, mas a gente observou uma causalidade na indução de um fenômeno que compartilha, de uma doença que compartilha diversos aspectos centrais dessa doença de Parkinson. Então, acho que assim, bons hábitos, boa alimentação, atividade física, evitar o tabagismo, Correr consumo atrás do moderado prejuízo, né, Rony? Porque pegou todo e mundo. vacina. Evite ter as infecções que podem estar associadas a processos neurodegenerativos e neuroinflamatórios no futuro. Vocês falaram em vários momentos de álcool. E a cervejinha no final de semana, o drink, isso é um problema ou não? Para mim não é, mas cada um sabe de si. Bem, tem algumas recomendações, né, sobre o consumo de álcool aí. Então, assim, esses trabalhos mais recentes, o que que eles estão mostrando? Que se você pegar, por exemplo, vinho, né, o consumo aí de até 100 ml por dia, teoricamente não aumenta o seu risco, por exemplo, para Alzheimer. Tem um trabalho que saiu recente agora, que não muda significativamente o risco, né? Mas é aquela história, né? Tudo associado com a quantidade, né? Então, às vezes toma só no fim de semana, mas aí bebe uma caixa de cerveja, né? Ou então bebe meia dúzia de garrafa de vinho. O dano vai ser parecido com o dos, né, mais de 100 ml diários, né? Segundo a OMS, o alcoolismo, né, ele é definido atualmente não apenas pela quantidade, mas pela regularidade também. Então, esse negócio de banalizar o consumo de álcool como algo que você pode trazer para o seu dia a dia, eu acho que é uma ingenuidade, né? Não, o álcool não é para se usar todo dia e é para usar com moderação. Mas se você tomar um porre um dia aí com os amigos, festejando coisas boas que a gente teve esse final de semana, por exemplo, né? Motivos bons para festejar, você não vai ficar neuroinflamado de imediato. É, a ideia é o equilíbrio. Pode comemorar, pode ter uma vida normal e uma vida alegre, uma vida festiva, com
Socialização é muito importante para a saúde mental, né? Então, nada de se privar a viver uma vida monástica para evitar a neuroinflamação, porque a gente não tem nem evidências ainda do que exatamente vai servir como a melhor prevenção. Mas a gente já sabe que evitar o sobrepeso, evitar a diabetes tipo 2 com medidas que já são preconizadas, já são consenso, né, na comunidade médica, Fazer exercício físico. fazer exercício físico. Físico. E, e é isso. E vacina, porque a gente está trabalhando nessa linha, então seria até inconsequente eu não recomendar isso. A gente está trabalhando na linha de que doenças infecciosas podem causar neuroinflamação, mesmo infecções que não têm neurotropismo, que não vão infectar o cérebro, infectando o seu organismo de maneira sistêmica, alguns desses componentes inflamatórios migram e se acumulam no cérebro. A gente já pode afirmar isso. Então não se exponha a essas infecções sem necessidade, porque existem vacinas para isso. Tenha hábitos saudáveis e tomem vacina. Resumindo. E quando a gente pensa no futuro, professor, você acredita que se a gente tiver mais entendimento dessa inflamação cerebral, a gente vai conseguir cuidar melhor da saúde mental? Com certeza. Eu acho que isso aí que é a grande questão agora, né, que a gente está trabalhando isso, não só a gente, mas muitos grupos no mundo inteiro, é de tentar entender quais são as vias que estão associadas com isso, para que a gente possa intervir o mais precocemente possível, né? E o exemplo mais direto que a gente tem agora também faz parte do nosso estudo, que é a quimioterapia, por exemplo. Né? Você pega, por exemplo, mulheres que fazem quimioterapia para câncer de mama, entre 50% e 70% delas vão ter alterações cognitivas importantes. E tem um estudo muito bonito americano que mostra que 20 anos depois, várias delas continuam tendo alterações cognitivas. E é de um ponto que impede que a pessoa tenha uma vida profissional, né, uma vida familiar normal, tá? Então é grave, né? Agora, se a gente entender como que essas vias estão relacionadas, a gente conseguir, por exemplo, introduzir um medicamento antes, por exemplo, do tratamento quimioterápico, né? Para que a pessoa não desenvolva isso, já é um avanço, né? E provavelmente a gente vai encontrar moléculas que são similares, né? Elas são comuns entre a infecção por Covid, a quimioterapia, né? E todas essas outras infecções aí, que elas estão associadas com as mesmas vias que vão levar ao desfecho final, que são alterações cognitivas, né? Então, o futuro é a gente tentar entender quais são essas moléculas e como detectá-las precocemente, né? Para que a gente possa intervir de maneira a evitar que essas sequelas aconteçam. Rony, tem alguma tecnologia emergente que já consegue fazer isso hoje ou que é uma questão promissora para o futuro para identificar essa neuroinflamação de forma precoce, para evitar que ela tenha consequências graves? Então, Ana Paula, esse é um desafio, né? É uma área de pesquisa de fronteira que a gente tem hoje, porque muitos desses marcadores de inflamação, eles se confundem entre a neuroinflamação e a inflamação sistêmica. É difícil você distinguir com marcadores convencionais, como as interleucinas, interleucina 6, interleucina 1, beta, TNF-alfa, que podem estar a sua expressão, sua produção pode estar aumentada no cérebro inflamado e dali migrar para o sangue, portanto ser detectado, mas essas moléculas também são marcadores de inflamação sistêmica. Então é um grande desafio. Existem algumas moléculas que são típicas do cérebro em neurodegeneração, por exemplo, a proteína beta-amiloide, né, que se acumula em algumas regiões do cérebro e neurônios durante a doença de Alzheimer, e ela pode extravasar em pequenas quantidades para o sangue, permitindo então a sua detecção, mas ali você já está focando não na neuroinflamação, mas em algo mais grave que já está acontecendo com aquele paciente, que é o desenvolvimento da doença de Alzheimer, pelo menos de alguns aspectos dessa doença. Os neurofilamentos são biomarcadores que estão bastante em voga. Eles são liberados pelas células, pelos neurônios, quando eles entram em processo de morte, e podem extravasar, atravessar a barreira hematoencefálica e chegar no sangue. Mas ainda assim, a gente está já detectando algo mais grave, né? Não é a neuroinflamação ainda no início, é já a consequência que pode, o processo neurodegenerativo pode ser consequência de neuroinflamação prévia. Na prática, bom, tem estudos de metabólitos também focados em metabólitos, como
alguns metabólitos do triptofano, em especial o ácido quinolínico. É difícil de detectar, mas que é possível e ele indica, né, é um indicador também de desajustes metabólicos no cérebro relacionados à neuroinflamação. Veja bem, nada disso é muito específico, né, para neuroinflamação. E sua detecção no sangue, ou seja, uma amostra menos invasiva, um procedimento menos invasivo, ainda ainda não é um instrumento que se possa aplicar em larga escala na saúde pública. Coletar amostras de líquido cefalorraquidiano, que é um procedimento bastante invasivo, né, amostra de líquor, não é algo que se vai recomendar para uma pessoa que ainda não tem, um paciente que ainda não tem sintomas que justifiquem esse procedimento. O risco é A gente grande. não tem como fazer isso de forma precoce. Mas tem os exames de imagem, né, Marco? Eu acho que você pode falar melhor sobre isso. Por exemplo, o PET, né, que é o, eu até anotei o nome aqui, que eu nunca lembro, é tomografia por emissão de pósito, Pós-doutor Zé. PET scan, com ligantes específicos para células da micróglia, por exemplo, como o Marco explicou, né, nossa primeira linha de defesa no cérebro são os nossos macrófagos residentes no cérebro, ou os próprios astrócitos, que eram tidos, né, durante muito tempo, eles foram vistos como células de suporte, meio que as babás ali dos neurônios, que alimentam e protegem eles ali localmente, mas mais recentemente tem sido desvendado um papel muito importante na resposta também inflamatória, a resposta imune dessas células dos astrócitos. Então, os exames de imagem hoje são bastante promissores. Claro que são de altíssimo custo, né? E também não é uma tecnologia aplicável para a saúde pública em larga escala. Então, a gente está nesse limiar, assim, já sabemos da importância da neuroinflamação, temos grandes desafios, entender os mecanismos, encontrar os eixos de sinalização molecular, quais são as vias de sinalização drogáveis, ou seja, onde a gente pode atuar com fármacos seguros para poder bloquear esse processo neuroinflamatório. A outra vertente, onde há muita oportunidade e muita relevância na pesquisa, é a gente buscar biomarcadores e exames menos invasivos e de custo acessível que possam detectar a neuroinflamação, de preferência ainda no início, antes que suas consequências, no caso da neurodegeneração, já tenham se estabelecido. Acho que é importante só acrescentar aqui, né, Rony, que a gente está falando dessas, né, de pesquisas, assim, fica parecendo que são coisas distantes, né? Mas é importante dizer que assim, a gente está fazendo isso aqui, né, em Belo Horizonte, na UFMG, na Fiocruz. A gente tem os equipamentos de detecção ultrassensível para detectar moléculas, né, em quantidades muito pequenas, então, assim, nós estamos preparados para poder abordar o problema. A solução talvez ainda não esteja próxima, mas a gente está empenhado e equipado para isso, né? Porque fica parecendo que às vezes isso acontece fora daqui. Não, isso é coisa que estão fazendo lá nos Estados Unidos, na Europa, né? Mas não, é aqui mesmo, né? A Entre as gente montanhas tem, de Minas. a gente tem pesquisa profunda e com resultados muito bons aqui, gente, aqui do nosso ladinho. Acho que muito bem lembrado isso, sabe assim, a gente, como eu conversei com vocês, eu disse no começo, antes da gente começar o podcast, eu hoje tenho acesso, graças ao INCT, Neurotecnologias Responsáveis, e à Rede Mineira de Neuroinflamação, que foi criada, né, depois, eu tenho acesso a tecnologias e insumos, equipamentos que há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, eram impensáveis para a nossa equipe, né, situada, locada lotada na Fiocruz Minas. Então a gente teria que sair do Brasil para fazer. Então foi uma revolução. No caso do meu grupo de pesquisa, foi uma revolução passar a fazer parte dessa rede. E agradeço muito pela oportunidade, Marco. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje e eu estou embasbacada assim, com um tanto de informação. Eu adoro conversar com gente mais inteligente do que eu, mas muitas coisas aqui eu não consigo entender perfeitamente no meu dia a dia. Assim. O que a gente pode falar para as famílias, para as pessoas em geral, para que isso não gere pânico? Porque às vezes eu posso entender que, meu Deus, tudo na minha vida vai inflamar meu cérebro e não tem outra saída. Vou ter demência. Mas o que a gente pode falar para que isso gere mais informação para melhorar o cuidado e não medo? Para a gente finalizar. Professor. Bem, eu acho que a questão principal aqui, gente, é o seguinte:
nós todos já estamos acostumados, né, a fazer o cuidado, por exemplo, do nosso coração, né, do rim e por aí vai. Isso são medidas que já estão incorporadas no nosso dia a dia. Essas medidas são as mesmas medidas que a gente precisa fazer para manter a saúde cerebral, né? Como a gente falou anteriormente, esses cuidados associados com estilo de vida, né, com vacinação, acho que o Rony assim, bateu na tecla, é importante a gente firmar de novo nisso, né, somente nesses ventos retrógrados aí de antivacinação, que a vacinação é importante, ela salva vidas e ela previne que a gente desenvolva esses processos inflamatórios e ter um estilo de vida mais saudável. Eu acho que é muito por aí. Nós não vamos conseguir evitar todas as infecções, que é impossível, né? A gente vive num ambiente que ele o tempo inteiro está cheio de patógenos, não tem como, né? Mas a questão é essa, de melhorar mesmo o seu estilo de vida, né? Para ter uma melhor saúde cardiovascular, uma melhor saúde renal, uma melhor saúde muscular e uma melhor saúde cerebral também. É isso mesmo, Rony? Tem alguma coisa a acrescentar? Eu concordo com o que o Marco disse, acho que é por aí mesmo. Eu queria só acrescentar aqui, bom, nós sempre estivemos, enquanto espécie humana, há mais ou menos 300 mil anos aí nesse planeta, nós sempre tivemos expostos a esses riscos. Então, não é para entrar em pânico. Tá? Hoje, talvez, com o nosso estilo de vida, as aglomerações, né, principalmente no meio urbano, mas também no meio rural, com exposição a venenos agrícolas e etc., talvez a gente esteja enfrentando desafios um pouco maiores do que nossos ancestrais enfrentaram. Mas esse processo de neuroinflamação é uma resposta natural do nosso organismo a estímulos agressivos que a gente precisa evitar na medida do possível, mas nada de pânico. E a outra coisa que eu queria dizer, e que eu acho que traz alento para a gente, é a gente saber que a ciência está trabalhando para buscar soluções. Então, como o Marco disse, a gente está trabalhando aqui, né, pertinho, aqui em Belo Horizonte, no nosso meio também, né, mas interagindo com colegas do mundo inteiro. Nossa rede, né, vai além da rede local, como o Marco falou, tem colegas no Amazonas, tem colegas no exterior também. Então, a ciência está trabalhando para buscar soluções. Então, o que eu queria dizer e pedir aos nossos ouvintes é que, na hora de fazerem suas escolhas políticas, de quem vocês querem que os representem, escolham políticos que acreditam na ciência. Façam opções que sejam amigas da ciência, para que a ciência possa continuar progredindo, buscando e trazendo soluções. Muito obrigada. Que conversa inovadora essa, esclarecedora. Trouxemos aqui bastante informação nova, para mim muito nova, acredito que para a maioria dos ouvintes aqui também muito nova. E muito mais que a gente espalhar o medo, é a gente conhecer que o cérebro inflamado pode fortalecer a prevenção e o surgimento de novas tecnologias e também uma nova forma de olhar para a saúde do corpo como um todo, integrar corpo, emoção, mente e ambiente. Chegamos ao final de mais um episódio do Neurovila, o podcast do Neurotech R, um espaço para transformar temas profundos em conversas acessíveis e compartilháveis. Se você gostou desse episódio, siga o Neurovila na sua plataforma preferida. Envie esse episódio para alguém que possa se beneficiar e compartilhe com a gente suas perguntas. Até a próxima!